vida, Senhor. Que ninguém fique sem resposta, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, hoje, logo após o nosso culto, nós temos aquele nosso momento especial, que toda sexta-feira, antes da Santa Ceia, nós temos o hábito, glória a Deus por isso, de tirar uma hora de vigília, de oração, para que o Senhor continue nos abençoando. Então hoje, também quem puder ficar depois do culto, será bem-vindo. Hoje a nossa palavra é depressão e libertação. Então eu quero pedir para os amados abrir 1 Reis, versículo 19. E enquanto vocês abrem 1 Reis, a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Depressão significa um estado de desencorajamento, de perda de interesse, que sobrevém, por exemplo, após algumas perdas, alguns fracassos, após um estresse físico ou psíquico, né? E no momento em que nós tomamos consciência desse sofrimento ou da solidão em que nos encontramos, essa sensação é de luto. Quando se rompe o relacionamento, nós temos a sensação de luto, ainda que ninguém morreu. E assim mesmo é a sensação da depressão. Quem lembra antigamente, do meu tempo, né? Antigamente, se falava, fulano morreu de melancolia, de tristeza. Vocês já ouviram falar isso? Antigamente os antigos falavam assim. Lembro da minha avó, da minha mãe, falava melancolia. Não se pronunciava a palavra depressão, né? Mas, na verdade, são distúrbios, né? Psíquicos, físicos, né? São quedas hormonais, tem várias situações. E podendo realmente ser um problema real ou ser só um problema que está na doença da nossa alma, né? Então ela pode ser imaginária ou pode ser física também, mas o sofrimento é real. E algumas pessoas também trazem um nível de ansiedade muito grande, em outras traz quase que uma falência, você não consegue mais nem sair do quarto, né? E quando existe o pânico, então, é um nível muito alto do aceleramento do excesso do futuro, né? Então, é uma sensação realmente que nós vamos entender um pouco. É uma prostração física ou um abatimento moral. Todo mundo achou? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Reis 19, versículo 1. Nós vamos falar sobre esse profeta Elias, um dos profetas mais poderosos que nós conhecemos aqui da palavra de Deus. Versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo o quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas. Lembra? Um pouquinho antes teve um embate, ficaram 3 anos e meio sem chuva e o profeta Elias, ele vai combater com os 400 profetas de Jezabel e no final os profetas de Jezabel são mortos. E agora Jezabel vai tentar contra-atacar Elias. E ela manda um recado para Elias, né? Elias havia feito o que ele havia feito, que matara todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-se os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizera a cada um deles. O que aconteceu? Resumindo, Jezabel está dizendo: ó Elias, eu vou te pegar, eu vou te matar. Esse foi o recado que Jezabel mandou para Elias. Versículo 3. Temendo, olha a palavra, Elias teve medo. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, foi-se e chegou a Berseba,
que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Quer dizer, a pessoa, o discípulo que ajudava ele, que caminhava com ele deixa esse discípulo. E agora ele entra no isolamento. Ele mesmo, versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele se isola mais ainda. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e disse: levanta-te e come. Vou dar uma paradinha aqui só para um breve comentário, depois a gente continua aqui no versículo 6. Nós vamos olhar aqui, Elias, ele teve uma grande vitória, ele estava no alto ali da adrenalina, ele manda fogo do céu, a oferta que foi dada, todo o sacrifício o Senhor recebe dele, queima tudo, e a Bíblia ainda vai falar que ele tinha mandado até fazer um rego com água, mas diz que até a água, o fogo que o Senhor mandou, lambeu aquela água. Então ele era para estar ali cheio da fé, porque ele mandou parar, fechar o céu 3 anos e meio, e o céu fechou. Ele agora faz esse embate com os profetas de Jezabel, e eles não conseguem mandar fogo do céu. Então mostra que o Deus deles não é nada. Então ele estava numa alta posição agora espiritual, e do nada, por causa de uma palavra, ele fica abalado. E ele primeiro se isola, ele afasta vamos dizer aqui, afasta da comunhão, da comunidade, ele deixa o discípulo dele para trás, e ele vai para onde? Para o deserto. E ele vai fazer o quê? Ele vai dormir. Quando a gente percebe a pessoa que ela está entrando na depressão, ela só quer ficar no quarto, ela não quer sair do quarto, ela não quer conversar com ninguém, ela quer isolamento. Então aqui a gente vai identificando isso. E muitas vezes, hoje, nos dias de hoje, a sensação de prostração física, o abatimento moral, por exemplo, de uma falência do trabalho, da perda do emprego, ou a empresa da pessoa fecha, né? Ou demora muito para conseguir outro emprego, a pessoa ela vai definhando, ela vai ficando, sabe? Eu costumo dizer o que está na palavra, que a esperança adiada, ela adoece o coração. Às vezes a gente espera tanto uma coisa, um término no relacionamento, sabe? Um projeto frustrado, tudo isso pode nos deixar bem abatidos e pode se abrir portas para um aprisionamento espiritual. E isso é o perigo. Como o espírito de morte, o espírito de suicídio. Tudo isso pode acontecer sim no meio do povo de Deus. Nós estamos falando de um profeta, de um homem poderoso em Deus. E agora ele está aqui abatido, fugindo, vai para o deserto, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, ele só quer dormir. Cuidado, porque muitas vezes nós entramos numa apatia do espírito e não percebemos como o inimigo é oportunista e entra nessa porta que nós abrimos. Espírito de morte, pensamento de suicídio, ele entra quando nós esquecemos quem é Deus na nossa vida e nós olhamos o problema e não olhamos para Deus. Aqui aconteceu isso, ele acabou de fazer uma coisa extraordinária. Veio chuva, ele mandou chover, choveu depois desse sacrifício, mas ele ouviu a voz do inimigo. Jezabel manda dizer: eu vou pegar você, eu vou te matar. E ele, cadê aquele homem corajoso que matou 400 profetas de Baal? E agora ele corre de uma palavra. Lá no versículo de hoje, Jezabel manda a mensagem. Quem que era o mensageiro? O servo de Jezabel. Então o mensageiro era o inimigo. E nós vamos aqui aprender a primeira lição.
Não dê ouvido às pessoas que falam demais sem ter o Espírito de Deus. Não dê ouvido para conversas fiadas. Não dê ouvido para profecias falsas. Não dê ouvido, porque quem manda falar aqui é Jezabel. E ela tem profetas de Baal. Então, uma das coisas que nós vamos entender aqui, cuidado com o que você ouve. Eu costumo dizer, não dê ouvido ao cochicho do diabo. Então, o que aconteceu? Ele deu ouvido. O que houve? Ele teve medo. A palavra diz aqui bem clara, versículo 3. Temendo, pois Elias levantou para salvar a sua vida. Amados, nossa vida está na mão de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia também diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Então só o Senhor sabe o dia que Ele vai nos buscar. Então não tenha medo de ameaça, de conversa fiada. Lembra que maior é o que está em nós, amém? Glória a Deus. Então ele dá ouvido, e após essa grande vitória, ele vai agora esconder. Então diga aí para o seu irmão, não dê ouvidos ao inimigo. Às vezes são pessoas que estão do nosso lado, viu? Às vezes são pessoas imprudentes que não vigiam o que falam. Falam impensadamente e emprestam a boca para Satanás. Agora Elias, ele ouve o recado, ele ouve as conversas, a ameaça, e aí agora existe um desgaste tão grande nele, tão grande que ele não suporta uma simples ameaça. O desgaste emocional dele foi muito grande. Ele prefere fugir. Então, na primeira lição, não dê ouvido para o inimigo. Vai ouvir Deus. Ouça o Senhor falar com você. Não fique dando ouvido para o que não importa. Vamos lá no versículo 6, continuando a leitura. Olhou ele, viu junto à cabeça. Voltando, sim. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Primeiro ponto, a maioria das pessoas que entram em depressão, elas se isolam, ficam no quarto e não querem comer. Elas perdem o apetite. Então aqui, Deus manda o anjo sacode, acorda ele e diz: ei, levanta e come. Versículo 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir de novo. Olha que terrível. A depressão a gente chama o sono da morte, né? A pessoa não quer fazer mais nada, ela quer desistir de tudo. Versículo 7. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobre modo longo. Agora esse anjo vai pôr ele para andar. Às vezes, nós precisamos interferir na vida das pessoas. Quando a pessoa não quer sair do quarto, quando a pessoa não quer comer, só quer ficar chorando, nós precisamos se intervir. Nós precisamos ir lá, arrancar ela de lá. Vem cá, eu vou levar você no médico. Vem cá, eu vou levar você para passear. Vem cá, eu vou tirar você desse quarto. Gente, existe uma situação, que eu não vou citar o nome, mas uma das pessoas que congregam conosco, eu a conheci, ela estava no quarto escuro, já tinha alguns dias, ela não saía, não comia, e estava com uma faca debaixo do travesseiro dela. Ela queria se matar. E eu lembro que na época o pastor Max foi comigo, ele teve que pular o muro para poder abrir a porta da casa. A pessoa estava decidida. E eu entendo que ela está doente emocionalmente, ela está doente da alma, ela precisa de alguém que vá lá, abraça e arranca ela de lá e fala: vem cá, tem jeito. Jesus pode mudar a sua história. Então é uma caminhada. É uma caminhada longa, e essa pessoa, ela foi acolhida, ela foi atendida todos os dias, depois uma vez por semana,
depois uma vez por mês, depois ela conseguiu levantar e ir para a igreja. E ela está conosco até hoje, para a honra e glória do Senhor. Então entenda que tudo que havia era um espírito de morte, um quarto escuro e um monte de demônio naquele quarto. Esse é o cenário que a gente vive. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, essa pessoa está aqui conosco, congregando. E é uma bênção isso. Então aqui quando o anjo intervém, fala para ele aqui novamente, olha, levanta, a caminhada é longa, você não vai ficar aí no quarto. E aqui no versículo 8, levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia! Então, aqui no segundo ponto, vou continuar lendo, tá? Daqui a pouco eu retorno aqui no versículo 9. Então ele teve o quê? Ele teve dúvida, porque ele teve medo. E o medo é um fruto da instabilidade. O nosso espírito, a nossa alma fica inquieta, fica com medo. Veja bem, um homem que ele deixou a dúvida entrar no coração dele, um homem de fé, ele agora está cheio de dúvida, cheio de medo. Segundo ponto que nós vamos ver, ele vai para o deserto. Então, o segundo ponto é, ele foge, ele vai para o isolamento. No versículo 4 diz que Elias foi para o deserto e chega ao fundo do poço, entregue à solidão, ao sofrimento, ele pede para morrer, ele está tão angustiado que ele não tinha mais visão de nada, ele não queria mais nada, ele só queria ficar escondido. E caiu uma tristeza, mas nele caiu a tristeza do mundo, porque ele estava focado em si mesmo, em sua dor. Ele agiu como um coitadinho, como uma vítima. Ele esqueceu de colocar isso diante do Senhor. Ó Senhor, ó, eu fiz a obra, agora a mulher quer me matar, e aí? Não, ai coitadinho, eu vou morrer. Ele acredita na mentira do diabo. E aqui agora ele está escondido, isolado, largado ali, como uma vítima, com dó dele mesmo. E ao invés dele focar no poder de Deus, que tudo pode. Para Deus não há impossível. E é isso que nós precisamos aprender. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, querendo largar tudo, olhando só a situação momentânea. Quantas vezes, se nós olharmos para trás, quantas vezes o Senhor já mudou a nossa história? Deus, Ele pode todas as coisas, e Ele pode mudar a nossa história, amém? Amém. Glória a Deus. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas toda história, ela tem um recomeço. Aí, pastora, mas e aí? Até agora você não falou, depressão tem cura? E aí? Vamos entender o processo de Deus, o processo que Deus usou aqui na vida de Elias, para restaurar a vida dele, né? Para ele voltar a meditar na cura, ele voltar a entender o chamado dele. Então nós vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro ponto, quarto ponto, aliás, já falei fuga, já falei alguns pontos. Descanso, diga descanso. Descanso. Ele deitou, no versículo 5 diz, ele deitou e dormiu. Então Deus preparou aquele sono para ele se recuperar das suas energias. Ele achava que estava fugindo, mas Deus já estava no processo, amém? Deus já estava tratando ele. Ele precisava de repouso. Ele tinha tido uma guerra grande com Jezabel, ele tinha tido vários embates ali com Jezabel, com todo o povo ali que estava contra, já não adoravam mais a Deus. Quando Jezabel entrou naquele local, a primeira coisa que ela fez foi destruir o templo. E agora a maioria do povo de Deus estava adorando a Baal. Então ele está ali numa guerra espiritual grande. Ele está numa guerra física grande, com embate. Então ele teve um desgaste muito grande. E depois da vitória, ele se sente esgotado. Aí ele recebe uma ameaça. Aí ele fala, bom, agora acabou mesmo. Então veja bem, o sono, ele é muito importante.
Porque durante o sono, o nosso cérebro, ele descansa, ele vai ajustando a mente, ele vai ajustando o nosso pensamento. E é interessante que a insônia é um dos sintomas da ansiedade e depressão. É engraçado, a pessoa quer ficar no quarto, só na cama, no escuro, mas ela tem insônia o tempo todo. E aí, por isso que nós precisamos recuperar. É importante o descanso. Então aqui nós vamos ver por 2 vezes, falando que ele deitou e ele se alimentou. O anjo veio, ei, levanta, vai comer. Ele come, ele dorme de novo. Aí depois, levanta novamente, vai comer novamente. Então ele está no processo com Deus, Deus trazendo um anjo para ajudá-lo. Então nós também devemos entrar aqui no descanso de Deus, entender que nós precisamos descansar em Deus. O inimigo hoje ele põe tantas atividades no mundo, tanta pressa de tudo. Nós vivemos na chamada sociedade líquida. Tudo é para ontem, tudo é muito rápido e é um desgaste muito grande. E só essa correria, não tem descanso. E aí como é que vai ter? Tem ansiedade, um nível alto, ela corre para cá, corre para lá, igual estava o Elias. Aí depois, quando dá aquela parada, vem a depressão. Então, amados, tira o tempo também necessário para você ter um sono reparador. É importante você dormir. É importante você descansar. Entenda, Deus está falando para você, descansa. Olha lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Embaixo das tuas asas eu estou seguro. Então entenda, eu preciso descansar em Deus. Eu preciso sair desse modo correria todos os dias. Que hora que eu descanso? Que hora que eu paro? Eu mesmo procuro tantas coisas para eu fazer e depois eu já não descanso. Então nós temos que aprender a ter esse equilíbrio. Então nós devemos pedir a Deus que nos conceda esta restauração através do sono. Lembra Salmo 4? Em paz eu deito e logo pego no sono, porque é o Senhor que me faz repousar. Versículo 8. Então, quando o Senhor nos ensina que tem o tempo de ir para a guerra, tem o tempo de retornar, tem o tempo de descansar, tem o tempo de dormir. Então nós não devemos ficar só na guerra. Não, nós precisamos aprender esse equilíbrio. Então, amados, é necessário o tempo reparador de um sono. Depois que ele dorme bastante, ele já comeu, aqui no versículo 7, voltou a segunda vez o anjo, tocou e lhe disse: levanta e come, porque o caminho será de modo longo. Agora, o anjo do Senhor vai mandar ele correr. Ele já descansou. Agora, levanta, pois, levantou, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, por isso precisa comer, caminhou 40 dias e 40 noites. Caminhada é muito bom, é muito importante, né? Exercício físico é muito importante. Então aqui, levanta e come. O sono, tanto o sono quanto o alimento é importante. Porque aqui vai dizer que Deus se preocupou com o estado de Elias e mandou um anjo para o ajudar. Deus manda um anjo, fica ali: ei, vai comer, ei, levanta, vem cá, vamos comer. E às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida como anjos, para nos ajudar, para dar a mão, para dar conselho, para falar: ei, desacelera, ei, sai desse quarto, ei, sai dessa confusão. Então aqui, Deus preocupado, e Deus se importa com o problema dele, e lembra, Deus se importa com nossos problemas também. Ele quer sim nos restaurar, mas é importante a gente deixar o Senhor entrar na nossa vida,
Porque se ele não entrar, se a gente não convidar, ele diz o que? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, se você abrir, o Senhor entra. Versículo 8. Ele se levantou, comeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias até chegar no monte de Deus. Ele chegou diante de Deus, porque na caminhada ele foi sendo restaurado. Às vezes a gente corre tanto, a gente trabalha tanto, que nós chegamos em casa e não temos ânimo para fazer uma caminhada, para ir num jardim, para ir numa praça, porque todos os nossos momentos foram tão ocupados, tão corridos, que eu não tenho força para sair. Eu só quero deitar. A culpa é da correria, a culpa é da minha escolha, eu organizei meu tempo ou não. Mas eu preciso aprender que o alimento, ele restaura as forças físicas. A oração e a pregação fortalecem o espírito. Mas a alma abatida, ela também precisa de descanso. Como que eu faço com a alma? Ela tem corpo. Tá, meu corpo está aqui. Eu posso me levar para passear. Eu posso me levar para ir ver flores. Eu posso me levar para comer uma pipoca na praça. Para tomar um sorvete. Não precisa ser nada caro, coisa simples. Então eu preciso entender. Porque se eu não cuidar do meu corpo físico, da minha alma, ela vai adoecer e eu vou entrar em depressão, sim. A vida não é só trabalho. É importante nós cuidarmos de nós. Sabe o que acontece? Aqui Elias, ele caminha, ele restaura, mas ele ainda não está totalmente curado. Olha o que acontece no versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aí? Quer dizer, autossabotagem. O anjo acabou de tirar ele de lá, daquele lugar, fez ele levantar, fez ele caminhar, levou para outro lugar, e ele já achou outra caverna para esconder. E aqui o próprio Senhor fala com ele: que fazes aí, Elias? Autossabotagem. Elias estava em crise, Elias continuava com medo. Deus manda um anjo falar com Elias, ajudar Elias, e Elias volta à última situação de novo. Elias era aquele que um dia estava no monte com o Senhor, outro dia estava na caverna escondido. Versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar a minha vida. Aqui ele começa a desabafar a situação dele. Ó Senhor, minha vida está assim, assim, assado, lá. Deus sabia ou não sabia o que estava acontecendo com ele? Deus sabe. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e de um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Ele não viu Jesus no barulho, ele não viu o Senhor dos exércitos no barulho. Ele ouviu numa voz suave. Aleluia. E eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez. Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram seus altares, mataram os profetas, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Vocês percebem que ele fala duas vezes o mesmo problema? Disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando ali,
unge Azael, rei da Síria. Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, ungirás profeta no teu lugar. Então, o Senhor entende que ele está esgotado, que ele agora, ele precisa arrumar, levantar outro profeta. Mas antes, Deus quer curá-lo. Muitas vezes as pessoas elas não têm tempo nem para comer direito, né? Aqui a gente viu que Elias, ele foi levado à alimentação, ele foi levado à caminhada, e esses dois processos de uma boa alimentação e caminhadas e passeios, ele restaurou o corpo físico, né? E agora o Senhor vai falar com ele. Nós muitas vezes estamos assim, na correria, sem tempo. Tem gente que nem come uma alimentação boa. Tem gente que come um salgado na rua, né? Ou come dirigindo. Muitos pararam com o hábito de almoçar à mesa, de preparar uma boa refeição. Isso é tão importante, gente. É mais importante do que qualquer tempo que você vai ganhar aí na correria. Então nós aprendemos aqui que a alimentação, a caminhada, o esforço físico, o passeio veio restaurando o profeta. O quinto ponto está aqui no oitavo, que é o exercício físico. Caminhou 40 dias e 40 noites, assim o Senhor Deus estava preparando Elias, o restaurando para continuar a caminhada da vida. Caminhar, passear, se divertir, atividade, ajuda a arejar a mente. Entenda, se você ficar em casa trancado, você não vai ter motivação mesmo para sair. Você não vai ter motivação para melhorar. Exercícios liberam aí adrenalina, liberam disposição. Fazendo tudo isso, a pessoa ela já tem um bom início para sair da depressão. Amém? Amém. A autoestima da pessoa vai melhorando ao sair do quarto, ao sair da casa. Quando você vê a capacidade de andar, de caminhar, de ver outras coisas, começa a melhorar. Você começa a ver que é uma bênção. Até porque o ser humano ele não foi criado para ficar trancado. O ser humano ele não foi criado para ficar isolado. É necessário essa integração. É necessário essa comunhão. É necessário o passeio, o contato com a natureza, o contato com o próximo, conversar, desabafar. Viu aqui que ele desabafa? O próximo ponto é isso, desabafar, confessar. No versículo do 10 a 14, ele estava tão sentindo peso, cansaço, uma dor, e ele começa a desabafar com Deus. Ele conta 2 vezes o mesmo problema. Deus foi o amigo, o conselheiro. Deus ouviu ele com interesse, com paciência, porque ele estava em crise. Sabe, quem está sofrendo precisa ser ouvido. Nós precisamos dar o ouvido. Nós precisamos deixar a pessoa desabafar. Ou mesmo se o caso sou eu que estou com depressão, eu preciso procurar alguma pessoa que eu tenha confiança. A minha pastora, meu pastor, eu preciso procurar alguém para eu desabafar. E aí, o que você vai fazer? Alguém vem desabafar comigo, pastora, ora junto. Primeiro ouve, depois ora, dá um ombro. A pessoa às vezes precisa só chorar. Deixa chorar sem julgamento nenhum. Sabe? Nós não precisamos confrontar ninguém. A pessoa ela já está machucada. Então o que ela precisa? Ela precisa de um apoio. Você tem alguém assim que você pode desabafar? Ou você tem condição hoje de dar ouvido, de orar com a pessoa, de acolher a pessoa? Eu quero falar para vocês que aqui tem alguém que vocês podem ouvir. Além da pastora, tem os líderes pastorais. Nós temos os ministérios. Nós aqui somos como irmãos, então é importante sim
a gente começar a ter a confiança em desabafar com a pessoa, conversar, pedir assim, ô fulano, ora por mim hoje, eu não estou legal. É bom, é importante isso. Diga consolo. Consolo. Jesus também foi consolado. Lá em Lucas 22, do 42 ao 44, eu não vou ler, mas lá vai dizer que Jesus está no Getsêmani, ele ora e ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele está numa extrema dor da alma, ele está numa agonia do espírito, ele sabe o que vai acontecer com ele, mas a palavra vai dizer que o Senhor mandou um anjo que o consolou. Nós precisamos buscar esse consolo também. Elias, ele estava dormindo e ele se sente tocado, alguém tocou ele. Lá no versículo 5. O anjo de Deus tocou na vida dele para o fortalecer. Então é importante a gente entender que nós precisamos também ser consolados. Não é feio, não é errado chorar. A Bíblia diz, Jesus chorou. Todo mundo pode chorar. Vem cá, eu não estou legal hoje. Me dá seu ombro aí, eu preciso chorar. Quem mais além da nossa comunidade vai entender isso? Então é aqui no nosso meio que nós vamos buscar a amizade, a oração, o conselho, a cura no nosso meio. Aqui o anjo de Deus toca ele. Quantas vezes nós precisamos de um abraço? Quantas vezes nós precisamos de uma manifestação de apoio? É importante a gente ter essa sensibilidade. Quem está lutando contra a depressão precisa saber que não está só. O Espírito Santo é o nosso consolador. E ele vai agir através dos irmãos em Cristo aqui. Ele vai te apoiar. Mas você precisa sair dessa caverna. Você precisa sair desse ativismo. Você precisa começar a entrar agora no Senhor. Porque a depressão não é só quem fica trancado no quarto, mas quem entra no ativismo como constante, como se fosse uma loucura, também é uma fuga. O Espírito Santo vai agir através de nós aqui. Seja você aquele que o Espírito Santo vai usar. Seja você aquele que vai desabafar e dizer, ô pastor, eu preciso ter um atendimento. Ô pastora, não dá para falar com você, eu não consigo, mas eu vou falar com o meu líder. Comece, abra seu coração, desabafa, busca consolo. E eu não estou dizendo para você largar de remédio, não. Faça o tratamento com o médico. O médico vai trazer a medicação, você vai se levantar, vai se sentir melhor. Mas também é importante aprender tudo que nós falamos aqui. É interessante que aqui o Senhor, ele vai trazer a motivação também para ele. O Senhor, ele não ficou, coitadinho, você é o coitadinho mesmo. No versículo 13, o Senhor vai falar para ele, o que você faz aqui na caverna? Deus motivou Elias. Ainda há 7.000 trabalhando lá na obra. Ainda há 7.000 de joelhos que não se dobraram. Elias, agora ele tinha um novo objetivo. Ele tinha um novo sonho. Deus fala para ele, sai da caverna, levanta, volta, vai caminhar, vai lá ungir aquele povo que eu te mandei. Vai ungir o rei, vai ungir o rei de Judá, vai ungir o rei de Israel, vai ungir o profeta Eliseu, vai ungir. Então Deus dá um novo objetivo para ele. Então a gente entende aqui que depois do consolo o Senhor traz o quê? A motivação. Então nós também precisamos voltar a sonhar os nossos sonhos. Porque a esperança adiada, ela adoece o coração. Então, se aqui não deu certo, eu vou por esse caminho. Se esse aqui não deu certo, eu vou fazer isso. Então, Senhor, eu vou orar mais uma vez, porque eu não entendi o que o Senhor está fazendo. Veja bem, Deus tem grandes sonhos para a sua vida. Domingo eu vou falar mais um pouco sobre sonhos. Domingo eu vou falar sobre projetos, sobre o que Deus tem falado para mim através do profeta Elias. Essas 2 semanas eu estou estudando Elias e Deus tem falado muito comigo.
Elias, ele teve muitas experiências maravilhosas com Deus. Ele viu trovão, ele viu fogo, ele viu tempestade. Ele manda parar a chuva, ele manda voltar a chuva. Então nós vemos aqui um homem de Deus, cheio da unção, também com a doença da alma. Mas ele se permitiu ser curado. O Senhor trabalhou ele em todas as áreas. Porém a voz de Deus, ele ouviu. E ele ouviu de uma forma suave. Deus quer mudar tudo ao nosso redor. A depressão, ela foi um problema na nossa vida, mas ela não precisa ser a nossa vida. Nós podemos deixar o Senhor tratar também no sobrenatural. Quando deixamos Jesus entrar na nossa vida, nós somos curados. Quando nós deixamos Jesus agir, nós somos libertos. A nossa alma, ela vibra de alegria com contato com Jesus. Não pare com seus remédios, mas inclua Jesus no seu processo, no seu tratamento. Inclua a comunidade. Fulano, ora comigo. Para quem ainda não entrou, nós temos segunda, quarta e sexta, 1 hora de oração ali no grupo mesmo da igreja. Entra. Se você não quer orar, fala para o líder: líder, eu não vou orar, eu vou só ouvir. Mas entra, faça parte desse processo. Existe uma cura, existe um momento de unidade ali. Sai da sua caverna. Não fica se guardando aí, prendendo. Vai para o monte do Senhor, que nem o Senhor fez aqui. O anjo levantar ele, tirar ele do deserto e levar ele para o monte de Deus. Lá no monte ele acha uma caverna, Deus, o próprio Deus se manifesta para ele. Entenda que hoje é dia de cura, de libertação. Hoje é dia de você entender o processo que você tem vivido. Talvez, pastor, eu não tenho depressão, mas talvez essa palavra sirva para alguém que você conhece. Pastor, eu também estou desanimado. Então essa palavra serve para você também. O Senhor quer restaurar sonhos essa noite. O Senhor quer restaurar a alegria de vocês, a nossa alegria, a alegria da casa de oração. Nós passamos o ano inteiro, o Senhor falando que era o ano da cura, e ainda não acabou. Nós temos agosto e setembro para zerar nossas mazelas. Para dizer: Senhor, eu quero entrar o segundo ano da igreja queimando óleo azul. Senhor, me motiva, me faz correr como águia. Senhor, hoje Ele te chama para ser curado. Coloca aí onde você está agora, a sua vida diante do Senhor, enquanto eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, entregar, Senhor, tudo que o Senhor entregou para nós em relação a essa enfermidade, Pai. Nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, Senhor, no teu santo nome, Senhor, o espírito de depressão, o espírito de morte, o espírito de suicídio. Saia desta comunidade agora, em nome de Jesus. Pai, visita aqueles familiares que estão adoecidos, meu Senhor. Vai visitando eles, Senhor. Pai, tira eles do lugar que eles não têm que estar, Senhor. Pai, traga eles para a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos cura, restauração, libertação. Ah, Paizinho Santo, a tua palavra diz aqui mesmo no profeta Isaías que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, ó Pai. Ah, Senhor, o castigo que nos traz a paz está sobre o Senhor. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos sarados todos os dias, Senhor. Ah, Paizinho Santo, em nome de Jesus, liberta-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar um equilíbrio. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Senhor, por cada lar, por cada família aqui da casa de oração chamados por Cristo, meu Pai. Que o Senhor vai visitando agora a casa de cada um. Que o Senhor vai fazendo agora, em nome de Jesus, uma limpeza. Manda teus anjos ministradores ir na nossa casa, tirando todo e qualquer restolho, Senhor.
de doença, de enfermidade, desde o fundo do quintal até na calçada lá na rua, Senhor. Ah, Senhor, nós te clamamos nessa noite, Senhor. Senhor, nos faça voar, nos faça caminhar 1 milha a mais, 2 milhas a mais, Senhor. Mas não nos deixe, Senhor, presos numa caverna. Não nos deixe, Senhor, fugindo, Senhor, da salvação, da cura, da libertação. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite que toda depressão já saiu do nosso meio. Em nome de Jesus. Receba a cura, receba a proteção do Senhor, receba a alegria do Senhor, que é a nossa força. Assim, Senhor, nós entregamos, no nome de Jesus, cada membro da casa de oração chamados por Cristo. E a você que está recebendo essa palavra profética através do vídeo, receba também a cura, receba a restauração em nome de Jesus. Aleluia, amém. A Jesus a honra, a glória, a adoração. Levante as mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto e te dê a paz. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa e sua família. Vai em paz. Tenha um final de semana abençoado. A Jesus a honra, a glória e a adoração. Amém? Glória a Deus. Quem vai ficar para a vigília, nós já vamos começar.